Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus, o ressuscitado, nos convida a olhar unicamente para Ele. E além de olhar, também dilatar os nossos ouvidos para ouvir a Sua palavra. E esse ouvir desarmado, de alguém que verdadeiramente ouve e acolhe essas palavras como palavras de vida eterna. Palavras que dão sentido à nossa existência. Jesus nos diz belas palavras: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Num mundo tão complexo, Jesus ainda hoje nos olha e nos repete as mesmas palavras: tendes fé em mim, tende fé em Deus, creia nas minhas palavras. Um mundo marcado por tantas ideologias, por tantos relativismos, relativismo moral, espiritual, um sincretismo religioso, onde pega tantas crenças, se misturam. Jesus diz: olha, tendes fé em Deus, tendes fé em mim, é nele. No mundo marcado por tantas realidades obscuras, por tantas contradições, por tantas decepções, nós somos convidados a ouvir o Senhor. E é bonita a imagem do Evangelho. Jesus que nos olha, estende a mão e diz: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe. Tendes fé em mim. Nós poderíamos até perguntar, porque é uma insistência de Jesus: tendes fé em mim. Se isso não seria até uma alienação, uma infantilização nossa.
Por que crer unicamente em Jesus? Por que não misturar a nossa fé a tantas outras crenças? Por que tê-lo como único caminho, como única verdade, como única razão da nossa fé? Logo em seguida ele nos dá a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Neste mundo de tantos desafios e caminhos, até mesmo fáceis, Jesus nos diz: eu sou o caminho, o único caminho. Diante de tantas verdades, Jesus nos olha e diz: eu sou a única verdade. A verdade com V maiúsculo. Diante de tantas propostas de vida, onde não há vida verdadeiramente, Jesus nos olha nos olhos e diz: eu sou a vida. Aquilo que a segunda leitura, São Pedro nos dizia: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Jesus, a pedra viva, a pedra angular, é o escolhido de Deus. Por isso ele mesmo diz: olha, quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra a Jesus. Mas para os que não creem, essa pedra angular se torna uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Percebam a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem no Cristo. Para aqueles que creem, Jesus é a medida da vida, é a pedra angular, é o sustento. Para aqueles que não creem, Jesus não é a medida, Jesus não é a pedra angular, não é a pedra que sustenta, é o contrário, é uma pedra de tropeço, inclusive aquela rocha que faz cair. E aqui está o grande diferencial quando olhamos para Jesus. Nós devemos olhar para Ele não como pedra de tropeço, mas como pedra angular. E Jesus, o Evangelho também nos aponta a vida plena. Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver preparado esse lugar, voltarei e vos levarei comigo. Aqui Jesus faz uma menção à Páscoa, à nossa Páscoa. Bem sabemos, a palavra Páscoa significa passagem desta vida para outra, das trevas para a luz. E é o próprio Cristo, aquele que já venceu o poder das trevas, da morte, que nos diz: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, voltarei e vos levarei comigo. É o momento da nossa Páscoa, da nossa morte. Perceba que nesse tempo pascal deve ser renovado em nós uma esperança na vida eterna. Deve ser renovada a nossa esperança na ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição. A partir da ressurreição de Cristo, quando Ele abre-nos as portas do paraíso que até então estavam fechadas, Ele nos dá uma garantia que a vida do cristão não termina no cemitério. A vida do cristão não termina numa urna com as nossas cinzas. Ali está a nossa matéria, nosso corpo. A nossa alma não é ali o local dela.
é a vida eterna, é os céus. Então que possamos ter Jesus como medida da nossa vida e renovar em nós essa convicção que Jesus é o caminho, a verdade, a vida plena. E se nós queremos fazer a passagem desta vida para outra, nós devemos tê-lo como caminho verdadeiro. Uma vez que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembremos daquela passagem do Salmo do Bom Pastor, que já nos é muito conhecida. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nem o mal eu temerei, porque o Senhor está comigo, com bastão e com cajado. Ou seja, quando os nossos olhos se fecharem para este mundo, quando não tivermos ninguém mais ao nosso lado, quem nos acompanhará na nossa Páscoa? É o bom pastor, é o Cristo ressuscitado. Então tenhamos com Ele esta relação de ovelhas, de amigos, para que o tenhamos ao nosso lado, quando passarmos pelo vale tenebroso, da sombra da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.